Olá, estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa produzido pela Federação das Entidades de Servidores Públicos, FESPESP. E hoje nós vamos assistir à palestra que o Camilo Noda Caldas, que é filósofo e doutor em Direito, pronunciou no 2º Congresso da Pública Central do Servidor. Um tema importantíssimo: concepção de Estado. Então, convido todos a virem comigo a assistir à palestra do Camilo Noda Caldas. Venham! Agora, rapidamente, passamos para o Camilo Noda Caldas, que vai nos falar sobre concepção de Estado. Quando alguém fala em palestra a esse horário, há um certo temor do público sobre o prolongamento do pronunciamento que quero fazer aqui. Mas já quero tranquilizá-los dizendo que eu quero, na realidade, fazer uma breve reflexão, agradecendo aqui o convite do presidente José Gozzi e do sempre amigo Marcos Alcir, do Sindilex, a Sônia, que intermediaram a possibilidade de eu estar aqui, fazendo apenas uma breve reflexão a partir dos estudos que desenvolvo como acadêmico que pesquisa esse tema que é o Estado, sendo autor de várias obras sobre essa temática. Mas não apenas sobre essa temática, mas sobre algo que eu quero pontuar aqui, que é a questão da comunicação e, sobretudo, da comunicação digital. Por que eu digo isso? Porque existe até um certo fundo comum entre as três falas que me antecederam aqui. E qual é este fundo comum? Nós temos, nesse momento, uma situação bastante crítica. E crítica porque nós estamos num momento da história em que há uma crise provocada pelo desenvolvimento de uma ideologia. E essa ideologia, que é gestada ali na década de 70, cresce em 80 e 90, nós já observamos ela com toda a força, que é o neoliberalismo, o pensamento neoliberal. E aqui eu quero destacar um autor, não vou falar eu das minhas próprias obras, mas de um terceiro, 2 autores fundamentais, além daquele que foi meu professor e orientador, Alisson Mascaro, que faz excelentes reflexões sobre esse tema, um outro conjunto de autores em uma obra chamada A Nova Razão do Mundo, de 2 autores chamados Dardot e Laval, escrevem essa obra, em que eles explicam que o neoliberalismo ele não é apenas uma doutrina de natureza econômica. Ela é uma ideologia que constitui subjetividades. E por que eu estou dizendo isso aqui, neste evento? Porque nós sabemos que o pensamento neoliberal, ele se alastra por diversos campos e propõe as mais diversas ações, dentre as quais reduzir os direitos dos trabalhadores na iniciativa privada, diminuir a chamada máquina pública, o que significa ter menos servidores públicos e menos serviços públicos, e também fazer uma redução da chamada carga tributária no Brasil. Veja que a própria palavra carga tributária já traz semanticamente a ideia de que o tributo ele é um fardo, um problema. E, como foi bem exposto aqui anteriormente, se nós observarmos os estudos que existem sobre tributação, existe uma conclusão inequívoca. É verdade que existem países que, com uma alta tributação, não se desenvolveram economicamente. Isso ocorre. Então, a gente tem o seguinte cenário: tem países que têm uma baixa tributação e um baixo desenvolvimento econômico. Alguns têm uma alta tributação
e um alto desenvolvimento econômico. Alguns têm alta tributação, não têm desenvolvimento econômico. Mas vocês sabem o que não existe na história? Nenhum país que tenha alcançado alto desenvolvimento econômico sem uma tributação substancial. Isso não existe. Ou seja, ter tributação não é sinônimo de êxito no desenvolvimento econômico, entenderam? Mas não ter é certeza de fracasso. E vejam o poder da ideologia, porque uma pessoa que está aqui no Brasil, ela está pensando, mas lá nos Estados Unidos a tributação é baixa e eles são desenvolvidos. Não, primeiro que não é baixa, e segundo que dependendo da área é muito mais alto que a nossa. Basta ver a tributação que existe em torno da sucessão, que lá alcança patamares mais 10 vezes, dependendo do patrimônio que a pessoa tem, 10 vezes mais que no Brasil. E aqui a gente sabe que tem uma tributação sobre sucessão, uma das menores dos países que compõem a OCDE. Mas o que eu quero destacar nessa fala? Que só é possível o desenvolvimento dessa ideologia neoliberal porque existe um movimento de propaganda, de comunicação muito forte nesse sentido, forjando uma nova geração que acha que pagar imposto é a pior desgraça que existe na vida, que a gente tem que fugir disso, que o Estado é um problema generalizado, que os direitos trabalhistas atrasam o desenvolvimento da economia e que a máquina estatal ela tem que ser reduzida, e aí vem um pacote que descreve que tudo que é estatal é ineficiente e que servidores públicos são parasitas, que são mal trabalhadores, etc., e assim por diante. Vejam, esse é um pacote. Ele vem todo junto, ele não vem separado. Mas, infelizmente, por vezes, nós que estamos ou na iniciativa privada, ou na iniciativa pública, ou em algum contexto, por vezes pensamos as questões separadamente. Vejam, o sujeito está na iniciativa privada, ele olha para quem está no setor público e ele diz, esse pessoal tem privilégios, eles têm estabilidade. Ou então fala, ele tem licença prêmio, X ou Y. Ao invés do sujeito pensar, por que eu não tenho aqui na iniciativa privada, como aliás tínhamos. Não é demais lembrar que existia estabilidade no Brasil, estabilidade decenal, que existe inclusive ainda na Europa, em vários setores. Então ao invés do sujeito pensar, nossa, ele tem, eu queria ter também, o sujeito pensa, bom, eu não tenho, eu não quero que ele tenha também, porque uma tônica dessa subjetividade neoliberal é justamente esse ultra-individualismo, esse pensar atomizado. E vejam o retrocesso. Eu não sou nenhum entusiasta do pensamento liberal e de uma certa ideologia que pensa que o Estado está apenas e tão somente a serviço do bem comum, etc. Mas o que a gente tem agora é pior. Porque melhor pensarmos e lutarmos para que o Estado tente promover uma certa melhoria na vida das pessoas. Então a ideia, já lá do Hegel, né, de que você tem uma esfera da vida privada, cada um com seu interesse particular, e na esfera pública as pessoas lutando por aquilo que é de interesse comum e o bem comum. Isso aí é menos ruim do que o pensamento de alguém jovem na atualidade que se seduz por absurdos, como por exemplo, é muito comum hoje na juventude, o sujeito é anarcocapitalista. Ou seja, ele gosta do capitalismo, mas tudo que diz respeito ao Estado, ele detesta. Mas não é só o Estado. Ele não gosta de política, ele não gosta da ideia de cidadania, ele não gosta da ideia de tudo que é comunitário. E aí percebam como a ideologia neoliberal, essa atomização, esse ultra-individualismo, é o movimento que rejeita a universidade, o espaço comum da universidade, sobretudo da universidade pública, que rejeita o sindicato, que rejeita os movimentos
LGBTs, movimentos feministas, tudo que diz respeito à organização coletiva é odiada por esses grupos. E aí, percebam como esse tipo de ideologia ela se alastra, e aí, quem também está às vezes no serviço público, se contamina com isso porque ele olha um movimento como, por exemplo, a uberização e a precarização nas relações privadas e diz, bom, eu não tenho nada a ver com isso. Então a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é de que nós temos um problema generalizado de uma ideologia que se alastra, que é justamente essa ideologia neoliberal que vai destruindo a tessitura social e toda ideia ligada à solidariedade. E vejam que não por acaso, sempre que esses, eu ia falar grupos, mas aqui eu vou até para grupelho, é uma coisa pior, quando eles vêm com essa ideia de austeridade, reduzir Estado e política pública, enxugamento de máquina, etc., essas pessoas não são ingênuas. Eu até falo isso aqui no meu livro, no Teoria da Derivação, eu explico o seguinte: o grande responsável por organizar o capitalismo e permitir a sua reprodução foi o Estado e o direito. Não foi apesar dele que o capitalismo se desenvolveu. Mas, se você cortar o que nós temos em termos de políticas públicas, direito do trabalho, etc., a tendência é um agravamento das condições sociais e dos conflitos. Por isso, não à toa, observem, sem exceção, todo sujeito que vem numa mala com um pacote neoliberal, ele vem com uma segunda mala, que é o pacote da repressão estatal, que se dá em dois níveis. Ou o sujeito diz, aumento de pena, pena de morte, prisão perpétua, fim da liberdade condicional, etc. Ou então já é fascismo puro, tem que matar essas pessoas. Ou o sujeito ainda disfarça, tentando colocar um projeto um pouquinho mais educado, ou então já vai direto para o fascismo. Mas não é por acaso, porque esses que defendem esse tipo de ideologia, eles sabem, vejam gente, o sujeito não é ingênuo, ele sabe que sem serviço público, sem direito ao trabalho, sem esse mínimo de condições sociais, vai haver revolta, vai haver crime, vai haver uma decadência, vai haver um agravamento das condições sociais. Então, o sujeito já vem com o outro pacote, o pacote ou da repressão ou do extermínio, puro e simples. Daí porque eu chamo a atenção que dentro desse quadro existe algo muito importante a ser feito pelas associações e sindicatos que estão comprometidos com uma luta contra isso, que é uma luta no campo da ideologia. Que vejam, se dá nas mais diversas questões. Foi citada aqui a questão da pandemia, vacinação, etc. Vejam como esse pensamento ultra individualista atomizado aparece nessa questão. Meu pai foi servidor a vida toda da área da saúde pública, ele é médico, sanitarista, era o chefe de departamento de saúde pública na Unesp. E quando, inclusive fez vários estudos sobre o desenvolvimento da Covid, etc., mesmo já aposentado, e ele citava uma informação bem importante, que ele dizia que a vacina é algo que pode realmente, eventualmente, ensejar alguma espécie de risco. Pode até ensejar. Não é impossível que isso ocorra. Mas, dentro de uma sociedade, se umas pessoas se vacinarem e outras não, o não vacinado não fica doente. Por quê? Porque se você tem 90% da população vacinada, aquele 10% que não se vacinou, ele pega carona nos outros, que correram algum risco, ou um risco mínimo, eventualmente. Percebam? Tanto que ontem eu vi uma estatística, que a vacinação de pólio no Brasil está em 67, deveria estar em 90. Inclusive os Estados Unidos já teve um caso, e a pólio é uma doença que dissemina muito facilmente. Tanto que se disser que se tiver um caso no Brasil vai ser uma tragédia. Porque imaginem uma cobertura vacinal, onde 33% está vacinado.
Aqui o público, como eu, é jovem, com uma certa juventude acumulada, mais ou menos no meu nível ou um pouquinho mais. E, portanto, temos pessoas aqui que lembram o que é uma pessoa acometida de pólio, que inclusive mata, ou então deixa a pessoa condenada o resto da vida a ficar num respirador artificial. Não é só o problema nas pernas, geralmente ela está muito associada a isso, mas é um problema mais grave. Mas ele dizia, o sujeito que for egoísta e não se vacinar, não vai ficar doente. Então tem um sujeito que é anti-vax, anti-vacina, ele se dá bem, porque alguém fez aquilo que é necessário, que foi ir lá e ir se vacinar. Então, aqui só pegando um exemplo de que o sujeito pensa, mas e a minha liberdade individual, e o meu direito individual? Percebam que existe o desenvolvimento desse tipo de ideologia nefasta, que é a ideologia que anula qualquer tipo de pensamento voltado para a solidariedade. Eu pego aqui outro exemplo, o sujeito pensa, a questão LGBT, isso não tem a ver comigo, porque eu não faço parte desse grupo, ou a questão racial não tem a ver comigo. Isso, quando a gente pensa dessa maneira, nós estamos entrando nas chaves de pensamento dessas pessoas, que querem justamente que o setor privado só pense no privado, que o público só pense no público, que quem é da vacina só pense na vacina, e assim por diante, segmentando. Então eu queria chamar a atenção, em primeiro lugar, para o fato de que essa ideologia, ela se espraia em todos os níveis, e portanto, quando nós temos aqui um projeto político para pensar os servidores, para pensar o serviço público, nós devemos entender que todos esses setores que aparentemente não estão conectados, eles estão sendo atacados por esse tipo de ideologia. E aí, obviamente, alguém está se perguntando o que fazer nesse contexto. E eu diria, aqui insisto, que as associações, sindicatos, todos os órgãos de classe precisam fazer uma luta anti-ideológica, no sentido contrário disso que se desenvolve. O Sindilex, aqui eu cito essa experiência porque tive a oportunidade de participar de cursos que eles faziam, não apenas para o seu público interno, mas aberto também ao público externo, no sentido de tentar difundir ideias que venham na contramão daquilo que essa ideologia tem propagado. Veja um dado evidente, e a gente não está saindo com um saldo positivo dessa história. Do ponto de vista ideológico, o que teria sido a pandemia se não existisse SUS no Brasil? Então, mas percebam que, por mais que o SUS tenha salvado muitas vidas, nós não temos conseguido vender claramente esse tipo de ideia e mostrar para as pessoas definitivamente que o SUS foi uma das grandes dádivas que nós tivemos na Constituição de 1988, com todos os problemas que ele tem, mas muito melhor do que tínhamos anteriormente. Então, o que eu quero dizer é que hoje toda uma juventude forma-se ideologicamente a partir de redes sociais, não sei se algumas pessoas sabem, metade das pessoas no Brasil, à época que eu vi esse estudo, já era um pouco mais que a metade, só se informava por redes sociais. O cara não lê jornal, e quando lê jornal, assim, nem lê nem a página do UOL, entendeu? Não abre nenhum site de notícia. O cara só se informa por Facebook, Instagram, agora TikTok, WhatsApp. Acabou. Então, se nós não temos uma estratégia de comunicação que ocupa esses espaços, que fala a linguagem dessas pessoas que estão formando os seus valores e as suas ideias, qualquer luta política, ela está fadada ao fracasso. Por quê? A área dos servidores, todo o setor público e, consequentemente, servidores, que é uma área vital, ela jamais terá força por si só, enquanto organização de classe ou corporação, para ter êxito nas suas demandas, que são muito legítimas, se não tiverem um apoio da sociedade civil. E, infelizmente, essa ideologia que se espraia, ela coloca a sociedade civil contra o Estado, contra o serviço público e contra os servidores. Portanto, eu agradeço muito a oportunidade de vir aqui e compartilhar essa reflexão e convidá-los a pensar estratégias de comunicação que possam mudar a percepção
que as pessoas têm a respeito do que é o Estado, a respeito do que é a política, a respeito do que é o serviço público e tudo mais. E agradeço, então, de coração, esse breve espaço que tive aqui para conversar e me coloco à disposição para, em outras ocasiões, conversarmos e debatermos mais a respeito disso. Muito obrigado e uma boa noite a todos e todas. Chegamos ao fim de mais um programa produzido pela Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP, Cidadania e Serviço Público. Um programa que vem conversar com você, cidadão, servidor público, sobre cidadania e serviço público. Até o nosso próximo programa.